espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia nesse momento de proteção, esses trabalhos que se iniciam. Assim como pedimos também aos mestres Ramatiz e Yogananda e toda a cúpula da Ordem da Cruz do Triângulo, que nos acompanhem. Que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente nesse momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos viés de confirmação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegarmos mais próximos da verdade. E assim rogamos a Jesus que permita que sejamos protegidos nesses momentos de reunião. Amém. Eu vou ficar com o celular aqui, porque só para me localizar quando eu me perder aqui. Eu queria iniciar essa palestra já fazendo uma pergunta para vocês e para os que assistem também. Para vocês, o que é a felicidade? Qual o conceito que vocês têm sobre a felicidade, né? Essa semana eu caí, acho que uma das piores crises existenciais que eu já tive, por causa dessa pergunta, né? Porque eu fiquei nesse questionamento, sabe? Como que a gente faz para saber o que a gente realmente gosta, sabe? Ou o que nós nos condicionamos a gostar e pensamos que gostamos, sabe? Como que a gente define o que realmente nos faz feliz, né? O que é estar feliz, né? É a pergunta. Será que essa felicidade que nós sentimos não é só uma ilusão, sabe? Uma ilusão justamente por a gente pensar que a gente gosta de algo e no caso essa felicidade se torna uma felicidade temporária e falsa, sabe? No caso é o que eu escrevi aqui, ilusão da conquista, né? Toda vez que a gente conquista alguma coisa, quando a gente gosta de alguma coisa ou pensa gostar de alguma coisa, sempre que a gente conquista essa coisa, a gente sente uma felicidade, né? E será que essa felicidade é verdadeira, sabe? Ou será que ela é só uma felicidade temporária, que é só uma série de hormônios que o nosso corpo criou, justamente pela essa ilusão de nós pensar que nós gostamos de uma coisa, né? Porque aí eu já caio no próximo tópico, que eu percebi que isso da gente ter uma coisa que a gente gosta e a gente conquista essa coisa, a gente coloca essa felicidade dentro de uma linha temporal. O que isso significa? Que a gente dá um início para essa felicidade, né? Ou seja, a gente fala, eu vou fazer isso e se eu fizer isso eu vou ficar muito feliz. Ou seja, a gente fala, eu vou fazer isso, se eu fizer isso a felicidade começa. A gente coloca ela dentro de uma linha temporal, sabe? Qual que é o problema disso? Que sempre que a gente coloca algo dentro de uma linha temporal, essa coisa tem um início, tem um meio e tem um fim. Então sempre que a gente coloca a felicidade dentro da linha temporal, essa felicidade se torna ilusória, ou seja, ela não é eterna, porque ela começa por causa de alguma coisa e alguma hora ela acaba, sabe? Esse que é o grande problema da ilusão, né? Deixa eu ver como que você vê aqui. É na ideia de causa e efeito, né? Sempre que a gente coloca a felicidade como a conquista de algo, nós colocamos essa felicidade como o efeito, né? O efeito de alguma causa. Então, pensando nisso, nos cabe a reflexão, sabe? Como que a gente sabe quando a felicidade é verdadeira, sabe? Será que realmente somos felizes por fazer aquilo que é prazeroso, né? Ou será que a felicidade está contida em fazer o que é certo? Essa é a pergunta aqui, outra pergunta que eu queria fazer. Somos felizes por fazer aquilo que é prazeroso ou por fazer aquilo que é certo? Porque nem sempre o que é certo é prazeroso, né? Nós sabemos disso. Eu já vou deixar a minha resposta para essa pergunta, que é a minha conclusão. Nenhum dos casos, nem fazendo o que é certo e nem fazendo o que é prazeroso, em nenhum dos casos essa é a felicidade. Essa foi a resposta que eu tive e fez eu ter a pior crise existencial que eu tive. E eu já vou explicar o porquê. Aí nós caímos no próximo tópico, que é sofrer ou sofrer. Eu sei que é meio complexo isso, mas eu vou usar um exemplo muito simples que acontece no nosso cotidiano, que até para quem está assistindo vai ser mais fácil de entender. Imagine duas pessoas, tá? Uma dessas pessoas gosta de levar a sua vida de uma forma prazerosa para o seu corpo, né? Ou seja, uma forma completamente não saudável.
Ela faz tudo aquilo que ela sente vontade, sabe? Ela come o que ela quiser comer, porque para ela esse momento de comer algo que ela goste é prazeroso, então para ela isso vai ser deixar ela feliz. Ela não faz atividade física porque é cansativo, é chato, então para ela isso é prazeroso, né? Qualquer vontade prazerosa que seu corpo tiver, ela se rende para essa vontade, porque para ela é isso que é ser feliz, sabe? A felicidade para ela está contida nisso. Já por outro lado, nós temos a pessoa que é justamente ao contrário. Essa pessoa leva a sua vida da forma mais saudável possível, sabe? Ela só se alimenta daquilo que ela sabe que é saudável para o seu corpo, ou seja, ela faz o que é certo e não o que é prazeroso, né? Ela faz atividade física, tudo que é certo ela faz, e ela não se rende ao que é prazeroso, né? Por quê? Porque ela acredita que se ela levar uma vida da forma certa ou da forma saudável, ela vai encontrar a felicidade. Ela acredita que a felicidade se resume nisso. E também, nós, se quiser, nesse exemplo, nós pode colocar a terceira pessoa, que seria o caminho do meio, né? É a pessoa que ela nem se alimenta tão mal, mas ela come besteira quando ela quer, mas ela também faz atividade física, porque ela acredita que a felicidade está contida em ter os momentos de fazer as coisas certas e ter os momentos de fazer o que é prazeroso. Ou seja, então são três pessoas que tomam atitudes diferentes porque querem encontrar a felicidade no final. Percebe o que tem de errado nisso? Nesses três casos, as três pessoas não são realmente felizes. As três estão buscando a felicidade. As três colocou a felicidade dentro da linha temporal, ou seja, eu vou fazer isso e assim eu serei feliz. Ou seja, a felicidade ainda se torna uma conquista. Ainda é uma conquista e não uma causa. E como eu falei antes, o problema da linha temporal é que tudo que se inicia uma hora acaba, né? Então a primeira pessoa acredita que a felicidade é fazer o que lhe dá prazer, só que sempre que ela sente esse prazer, essa felicidade começa, uma hora acaba, e assim por diante, com as outras três também. Então, é muito pesado isso que eu escrevi, mas é a conclusão que eu cheguei. Eu vou falar do jeito que eu escrevi, tá? O grande problema disso tudo é que quando a felicidade está dentro da linha temporal, uma hora ela começa e uma hora ela acaba. Ou seja, ou sofremos com a felicidade ilusória do prazer, ou sofremos com a felicidade ilusória da disciplina. Fala de novo, por favor. Ou sofremos com a felicidade ilusória do prazer, ou sofremos com a felicidade ilusória da disciplina. Tendo dito isso, eu caio já no último tema, que é estar e ser, né? Eu disse isso tudo para falar que talvez essa forma que nós fazemos está completamente errada, sabe? Em nenhum dos casos a felicidade, esse conceito de felicidade que nós levamos, é a verdadeira justamente porque colocamos ela como uma recompensa, sabe? Eu vou fazer isso e assim serei feliz, depois disso serei feliz, sabe? Eu vou dar um exemplo da escola que eu acho engraçado, sabe? A pessoa está no primeiro ano, aí ela estuda porque falam, não, você tem que estudar para ir para o segundo. O que tem nesse segundo ano que é tão importante que eu tenho que estudar um ano inteiro para ir para o segundo? Mas não sei, então eu vou estudar, eu estudo. Quando eu passo do primeiro eu vou pro segundo, eu chego no segundo a pessoa fala, agora estuda porque você tem que ir pro terceiro. Sabe, a recompensa vai se adiando, sempre. E isso que é o problema, quando nós colocamos a felicidade como uma recompensa. Isso que eu falei da escola é de um vídeo de um professor que eu admiro pra caramba. Se eu achar, eu mostro pra vocês, é bem legal. Você mandou. Hã? Você mandou pra mim. Mandei, né? Então, talvez a felicidade não deva ser o efeito, mas sim a causa, sabe? Desde que a gente iniciou aqui na Terra como espécie humana, como seres racionais, o nosso legado todo está contido em ter e não em ser. Ou seja, todos buscam fazer algo para ter a felicidade ou para ter a grandeza, mas são poucos que buscam ser feliz e ser grande, né? Então, o objetivo disso tudo eu quero trazer a mesma crise existencial que eu tive
de que a felicidade da forma que nós a conhecemos está completamente errada e nós ainda estamos muito longe de talvez conhecer ou entender ou sentir, né? Talvez não seja em ter, em sim em sentir essa felicidade verdadeira, a felicidade que não está dentro da linha temporal, sabe? É a felicidade que não é o efeito, é a causa. Ou seja, eu não vou trabalhar porque assim eu serei feliz. Eu não vou fazer atividade física porque assim serei feliz. Eu não vou estudar porque assim serei feliz. É o contrário, eu sou feliz, por isso eu trabalho. Eu sou feliz, por isso eu faço atividade física. Eu sou feliz, por isso eu me cuido, né? Então, qual que é o legado, sabe? Qual que é o legado que nós, como espécie humana, estamos deixando aqui na Terra? Porque desde o começo do tempo, todo o nosso legado está contido na posse, sabe? Todos querem ter, mas poucos querem ser. Todo mundo quer ter terras, quer ter posse, quer ter dinheiro. É esse o legado que a gente quer deixar para a Terra, sabe? Como espécie humana que evoluiu, ou que deveria evoluir, né? Porque eu vi um estudo mostrando que pela primeira vez a nossa espécie está regredindo em inteligência, né? Sabe, que legado feio que nós estamos deixando para a Terra, sabe? É uma coisa que cabe a todos refletir e a todos se envergonhar, na verdade. Até nós que estamos aqui. Porque de todo o legado que nós estamos deixando na Terra, nós estamos deixando o legado de seres que estão regredindo. Nós somos os seres que conseguimos fazer a coisa mais feia do que a natureza já é, né? Pelo que nós conhecemos, nós já vimos que a natureza não é bonita da forma que a gente aprendeu, né? Da forma que a gente cresceu. Porque aqui o mais forte sempre tem a força sobre o mais fraco, né? Vamos falar assim. Né? Sempre quem é mais forte sobrevive. Então a coisa aqui é feia, né? Só que nós humanos conseguimos ainda ser pior do que isso, porque, por exemplo, os animais, os carnívoros, eles matam seus irmãos quando eles estão com fome, coisa assim, porque eles realmente estão presos a um DNA, sabe, que forçam eles a fazer isso. Agora nós, a espécie humana, já estamos libertos disso, a gente consegue fazer puramente por egoísmo, então a gente está conseguindo deixar um legado na Terra mais feio do que a natureza já é, sabe? Isso é uma coisa que cada um de nós deveria se envergonhar muito. Esse é o legado que nós estamos deixando aqui na Terra. Então cabe todo mundo a refletir. Qual que é o legado que vocês querem deixar aqui, sabe? Vocês querem deixar o legado de alguém que buscou a felicidade na posse, de alguém que buscou a felicidade nas conquistas, na riqueza, ou alguém que buscou a felicidade fora da linha temporal, sabe? Alguém que buscou a felicidade, buscou ser feliz e não ter a felicidade. É basicamente isso. Essa é a reflexão de hoje. E agora eu vou abrir a liberdade para a nossa conversa. A palavra. Pode falar. Tá. Primeiramente, Denis, parabéns pela palestra. Obrigado. Você trouxe reflexões profundas. Pensamentos que muitos já trouxeram anteriormente, outros mestres já falaram sobre a felicidade temporária e transitória, mas que infelizmente, como muitas outras mensagens de muitos outros mestres e de muitas outras pessoas, foram ignorados, porque tudo que se refere à verdade, tudo que se refere à reflexão, tudo que se refere a deixar de ser mais um pedaço do rebanho, mais um indivíduo do rebanho, geralmente é ignorado. Porque as pessoas gostam de ficar no conforto, no seu fantástico mundo de Bob, as pessoas gostam de manter as suas crenças, porque é confortável, porque normalmente traz recompensas temporárias, como você mesmo colocou. Elas vivem uma vida pautada em conquistas, e essas conquistas elas trazem uma descarga uma descarga hormonal que causa uma sensação física, talvez mental,
talvez espiritual boa, positiva, num determinado momento. Só que como essas conquistas elas são apenas materiais e, querendo ou não, sabendo ou não sabendo, o mundo espiritual existe e o espírito da pessoa tem um ímpeto, que é o ímpeto da evolução. Sabendo que essas conquistas não elevam a pessoa, essas conquistas materiais elas não fazem essa pessoa ser melhor. Então, sabendo disso, o espírito dela não permite que ela se acomode, porque senão ela deixa de buscar, ela deixa de se movimentar. E é uma pessoa que deixa de se movimentar, como as pessoas depressivas normalmente tendem à morte, tendem ao suicídio, tendem às doenças, né? Porque a energia ela vibra, ela precisa estar se movimentando. Todos nós sabemos disso. E é importante você reforçar essa reflexão, porque é o que você disse. A gente coloca uma meta e vincula essa meta a um sentimento. Então, quando eu comprar um carro, eu serei feliz. Quando eu conseguir tal emprego, eu serei feliz. Quando o meu salário for tal, eu serei feliz. Quando eu arrumar uma mulher assim, assim, assado, eu serei feliz. Mas a felicidade não deve estar atrelada a conquistas, né? Então, da onde que a nossa felicidade deve verdadeiramente vir? Da onde que vem essa felicidade? E o que é felicidade? Sabe? A gente fala tanto sobre esse sentimento, as pessoas falam que a gente precisa ser feliz, mas o que é verdadeiramente isso? Será que essa felicidade que a gente conhece como felicidade não é a verdadeira felicidade? É uma boa reflexão. Até na questão de fazer o que é certo, sabe? Ah, eu vou fazer o que é certo porque assim eu serei feliz. Será? Será que ainda associar a recompensa da felicidade com fazer o que é certo? Fazer o que é certo nem sempre é gostoso, sabe? Nem sempre traz esse sentimento de felicidade. Porém, é certo. Sim. Então, o que é a felicidade, sabe? Como que a gente vai falar que não, eu vou fazer isso porque isso é certo e assim eu vou ser feliz? Eu acho que não, eu acho que nós deveríamos ser felizes e por sermos felizes fazemos o que é certo, sabe? Sim. E é justamente o que você falou, às vezes ser disciplinado é muito mais doloroso e infeliz do Sim, do que alimentar os prazeres materiais. Uhum. Às vezes uma pessoa que alimenta os prazeres materiais, ela consegue aparentemente ser mais feliz do que uma pessoa que é super disciplinada, que Então. vai para o outro extremo de se limitar, de se regrar, né? E como você falou, tem até os que buscam equilíbrio também, mas colocando ele como meta para alcançar a felicidade. Então, mas eu acho que tem um porém nessa parte. Primeiro, parabéns pela palestra e também agradeço por esse tema, porque eu parei para refletir agora com você falando e realmente, sabe, eu não acho que assim é um assunto novo. Eu acho que, igual o Valdir falou, muitos mestres vieram, falaram, nós mesmos, nós três já ouvimos falar bastante disso, mas eu, por exemplo, esqueço, sabe? Vem as coisas do mundo, vem o dia a dia e eu acabo esquecendo, focando de novo, colocando metas e realmente eu estou num nível agora que eu estou sendo muito afetado, sabe? De deixar essa felicidade para o futuro, quando é fácil. Não é tão difícil, sabe? Para nós que já estudamos, nós sabemos que é possível. Por muito tempo nós fomos assim, né? Felizes por muito tempo. E, por exemplo, Jesus, ele tinha deixado já claro para nós, né? Buscar primeiro o reino dos céus, que o resto vos será acrescentado. Podemos colocar o reino dos céus como a felicidade? Ou seja, vamos viver primeiro a felicidade para depois ter o resto, que é essas coisas que dão o prazer temporal. Então, por que buscar o reino dos céus? Porque só pelo princípio de nós sermos um pedaço do próprio Deus, já temos todo o poder e todo o mental para termos a felicidade, sabe? Nós realmente não precisamos de nada. E mesmo assim nós esquecemos, né? Parece que é uma manipulação, não sei de quem, talvez do mundo mesmo, para que nós deixamos nos afetar tão feio, né? E assim, eu vejo que nessa questão da disciplina e nós sofrer por prazer e também sofrer por disciplina, mesmo que é assim também, o Criador, o Pai Amantíssimo, ele já tinha nos ensinado
e dado alguns truques para nós, no sentido de que fazendo o certo, nós liberamos uma felicidade, vamos falar na questão biológica mesmo, liberar hormônios bons, né? Neurotransmissores. Então, por exemplo, ajudar alguém já libera dopamina no sangue, sabe? Fazer exercício também libera dopamina no sangue. Talvez essas dopaminas liberadas dessas formas corretas, por causa da disciplina, gerem em nós biologicamente uma felicidade que dure mais tempo, sabe? Então talvez, tá? Não é uma verdade absoluta. Talvez não é o fato da felicidade, do sofrimento estar também na disciplina, mas como você disse, nós nos condicionamos a acreditar em uma felicidade que não faz sentido nenhum. Então talvez, né? É igual o Instagram, por exemplo, é aquela dopamina que você sobe o vídeo assim, libera uma dopamina, e nós nos acostumamos com isso, o nosso corpo, né? Então nós pensamos o quê? Que essa é felicidade. Quando não é isso, é sofrimento. Quando não é. Tipo, na academia nós faz um sofrimento, né, o nosso corpo, um sofrimento grande, que gera dopamina. Mas nós associamos mais um treino ao sofrimento do que a felicidade, se parar pra pensar. Você vê que o erro está em nós, no nosso pensamento, nem no nosso corpo. Porque o nosso corpo liberou dopamina e o nosso cérebro não conseguiu identificar como dopamina. Olha que Então, qual que é o interessante. problema disso tudo? O conceito que a gente deu sobre a felicidade. Né? Porque nesse exemplo da academia, a gente faz uma coisa boa que gera para nós se sentir feliz, né? Por estar fazendo uma coisa certa. Mas eu também me sinto feliz fazendo o oposto, sabe? Pegando um dia para relaxar, para comer besteira e não fazer nada. Isso também me faz feliz. E a academia também. Então qual que é a felicidade? O que é a felicidade, entendeu? Esse que é o problema, porque nesses dois casos a gente libera dopamina no corpo. E então meio que a gente associou esse sentimento, essa sensação da dopamina como a felicidade. Só que quando a gente vai parar para estudar espiritualidade, a gente vê que não tem nada disso. Isso não é felicidade, sabe? Então, parece que nós estamos muito longe de chegar perto de entender o que é a felicidade, sabe? Não, mas vamos pensar assim, nós não precisa colocar como não ser felicidade ou ser felicidade, né? Talvez, mesmo que seja uma felicidade momentânea, ainda é uma felicidade. Sim, pode ser. Não é eterna só. Mesmo que seja uma felicidade biológica, né? Eu acho que essas felicidades momentâneas são importantes porque elas impulsionam a gente a continuar a fazer alguma coisa, sabe? Logicamente é ruim se esse impulso for para fazer uma coisa ruim. Por exemplo, o caso do TikTok, vai. Você libera dopamina menos vídeo, então você se impulsiona a fazer mais, né? Sim. No caso, é uma coisa ruim. E realmente não pode ser uma felicidade só baseada no biológico, porque uma pessoa que gosta de fazer coisa errada, coisa que prejudica o outro, também libera dopamina no sangue, e não quer dizer nada, né? Exatamente. Então, Daniel, mas aí, esse ponto que você tocou entra justamente na reflexão dele sobre estar e sobre ser. Porque a felicidade é um estado de ser ou é um estado temporário? Entendeu? Tipo, quando a gente fala sobre uma felicidade temporária, é sobre estar feliz. Mas aí logo depois você pode estar triste. Mas o ser, quando você é, você é. Você não tem como mudar essa estrutura. Você pode estar. Você pode ser, mas estar. Por exemplo, eu lembro que Jesus fala muito nas cartas que, por mais que Jesus era alegria, ele era um ser feliz, né? Em muitos momentos ele estava triste, sabe? Quando ele via as coisas. Por exemplo, que os discípulos parece que não entenderam nada do que ele falou. Né? Também teve Satya Sai Baba que fala que ele esteve triste quando veio todo o sofrimento dos animais, tudo. Mas eles eram, sabe? Eles eram felizes. Independente de tudo, eles eram. Porém, eles ficavam de tempo em tempo. Então, realmente parece que toda a falta de disciplina que existe na gente, em todos que não têm disciplina com alguma coisa, é justamente pela disciplina ser um estado que ela teve, sabe? Ela teve disciplina, só que ela não é, sabe? Ela não é isso, ela não é aquilo que motiva ela a continuar. Esse que é o grande problema, eu acho. Eu acho que dá pra nós separar em dois pontos de felicidade. A felicidade biológica, que é a momentânea,
atemporal. Atemporal, tá? Ela é temporal. Ah, tá. E a outra que eu acredito que é a base do nosso espírito, porque quando nós morrer, o nosso corpo vai morrer, não vai mais ter dopamina, serotonina, né? Mesmo assim, vamos ser felizes. Então, eu acredito que a felicidade atemporal é a felicidade que provém do nosso espírito. Sim, certeza. Então, já separamos aí, tem duas felicidades. Uhum. Então, será que era por isso que o Hélio Couto, ele normalmente separava, ele falava em felicidade e alegria? Tipo, para diferenciar o que é biológico e o que é espiritual. Porque ele falava que a gente precisa ser alegre, tipo, genuinamente alegre. Então, acho que a alegria seria, no caso dele, né, a forma como ele trouxe essa ideia pra gente, a alegria seria o estado de ser e a felicidade o estar. Só que isso é muito Isso na difícil. ideia dele, claro, né? Sim. Eu acho que pode ser ao contrário, isso aí é relativo. Só que isso é muito difícil, porque a gente, sempre que a gente fala isso, sabe, o correto é ser feliz, né? A gente ainda está criando uma condição, sabe? Eu acho que sempre que a gente cria uma condição, fica errado, sabe? Quando a gente cria uma condição, parece que a gente está se forçando a fazer alguma coisa. Então é muito difícil, quando a gente fala, eu tenho que ser feliz, porque a gente se condiciona a ser feliz, né? E aí acho que tá errado também, sabe? Mas e se não for, Denise? E se for igual aquela palestra que nós fez, acho que foi sua também, que eu desenhei umas bolhas e ia estourando. E se a essência do Pai é a alegria? Sim, concordo, exatamente. E nós vamos aí fazer o caminho diferente. Nós tem e deixa nós sentir essa felicidade que entra no nosso biológico e libera dopamina. Tipo uma consequência, sabe? Mas Então, aí não como tem que um nós vai motivo. saber se essa felicidade é a certa, sabe? Ah, e Esse se que é o nós problema. estudar assim, vendo um motivo? Porque, por exemplo, às vezes já aconteceu de mim acordar, eu sempre conto, quando eu tô muito feliz e não tem um motivo. Eu acredito que foi o meu biológico, o meu mental, o meu espiritual, mas quando eu senti, já era biológico. Que passou, tipo, como se fosse que o espiritual passou Isso, pro passou corpo, pro né? biológico, né? Uma... Uma- Aqui, ó. Pode continuar. Justamente, eu acho que essa felicidade, eu também às vezes acordo do nada, uma feliz. Só que esse que é o problema, sabe? Uma hora ela acaba. E eu acho que esses picos de felicidade que nós temos são importantes como uma forma de ser uma energia que nos impulsiona a encontrar a verdadeira, sabe? Só que é muito difícil, sabe? É muito difícil conseguir discernir, sabe? A verdadeira e... Mas e se acaba por causa de alguma coisa que aconteceu no dia? Tipo, algum erro mental nosso? Só culpa nossa. Essa Mas não era pra acabar, esse que é o Mas por problema. culpa nossa, é isso que eu tô falando. Tipo, não era mesmo, mas por culpa nossa. Tipo assim, naturalmente, vamos supor, naturalmente ela tá sendo emanada o tempo inteiro pra nós. Que é realmente nós, né? Nós nem vem de outro lugar, é nós. espíritos, né? E nós acaba jogando pra depois, sabe? Nós vem um sentimento e nós acaba, ou um pensamento, nós acaba associando ele, entendeu? É igual a base da meditação, que é você chegar num ponto onde você vê tudo passando na sua frente, assim, todos os seus pensamentos. Eles não param de passar, eles estão passando constante, mas você não se associa a nenhum, então você não sente nada, eles estão passando ali, você não sente nem felicidade, nem tristeza, nem nada. Mas quando você se associa, você sente. E se na verdade a essência estava passando felicidade, por isso que nós meditamos bastante, e sem querer nós se associa a alguma coisa que não deveria. Pode ser também, faz sentido. Porque aí também faria sentido igual o Hélio Couto falava, lembra dos tubos? Como que ele falava? Neurotubos. Que aí nós que colocava uma energia negativa ali, parava a emanação. O ego, né? Então não é como se fosse que essa felicidade acabou, entre aspas, porque ela era falsa, mas sim porque a gente se associou Isso. a outra coisa. Uhum. Faz sentido. É que aí entra no questionamento sobre o que é Deus, né? Tipo, se nós temos uma partícula de Deus em nós, e aí a gente se condicionar a dizer que Deus é alegre, é alegria, então a gente tem que supor que nós estamos o tempo todo
sendo expostos à alegria de Deus, porque ele reside dentro de nós. E aí, onde que está essa alegria, como vocês disseram? Por que ela não está se expressando o tempo todo? Aí a gente também entra numa questão, né? Eu não sei se vocês concordam, mas aparentemente o plano espiritual e o plano material é uma via de mão dupla. Então, aparentemente, as emoções e mentalizações do plano espiritual reverberam no material. Assim como nossos pensamentos e emoções materiais reverberam no espiritual. E aí, quando a gente sente então uma alegria biológica, como que o nosso espírito responde a essa alegria? E do que depende a forma como ele responde? Se essa alegria ela é proveniente de algo material, de uma realização de um prazer material, uma satisfação de algo carnal, sexual, alimentar, ou, ou como ele responde então quando é uma realização mais elevada, de fazer o bem, entende? Porque as pessoas têm que se perguntar qual foi a maior alegria que ela já sentiu na vida. Isso está ligado a uma realização de um prazer material ou está ligado a uma realização mais elevada, uma caridade, uma ação compassiva, amorosa? Acho que através desse tipo de pergunta a gente deve chegar a alguma conclusão. Porque se a gente se pergunta, né, qual a alegria, vamos colocar assim, qual a alegria mais verdadeira? A alegria de uma pessoa que, sei lá, conseguiu comprar um carro, uma Mustang, ou a alegria de uma mãe quando vê o filho que acabou de nascer, sabe? Eu acho que está muito associado mesmo ao amor verdadeiro, a um vínculo, né? Um vínculo amoroso, não um vínculo que você vê, sei lá, com um carro, entendeu? Eu acho que essa é uma boa... Apego, né? É. Aí não é apego, né? De amor. Realmente. E nós sabemos que o amor da mãe é incondicional, né? Então o filho pode fazer o que for, que ela vai continuar amando incondicionalmente e vai ver com os olhos amorosos dela. Sim. Né? Independente de qualquer coisa. E esse amor vai durar até que a vida separe eles. E aí que tá, esse sentimento, essa felicidade que eu acredito ser a verdadeira, é muito longe do conceito que alguém pode criar sobre a felicidade, sabe? Porque aí volta pra pergunta, sabe? O que é ser feliz, sabe? Como que você define o que é ser feliz? E é até errado, eu acho que na verdade é até errado existir uma resposta para essa pergunta. Porque se você fala que ser feliz é isso, você... Putz, como que é a palavra que eu esqueci? Você encaixota, né? Você encaixota, você coloca um limite. Isso é ser feliz. Você está colocando um limite até em Deus, né? Porque se você fala, Deus é só alegria. Mas o que é alegria, sabe? Você criou um conceito da alegria. Então você está falando que Deus é aquele conceito. Então ainda está errado, sabe? Então, essa foi a conclusão que eu cheguei essa semana, que fez eu ter a crise existencial. Porque, e se toda a alegria que eu já senti sobre conquista e essas coisas, na verdade tá tudo errado, sabe? Foi só uma coisa do corpo, sabe? Não... Sobre conquista? Sobre as coisas amorosas eu diria que não, sabe? Dá pra diferenciar. Tipo o quê? Momentos de, sei lá, momentos com a família, coisas assim, sabe? Simplicidade, sabe? A felicidade na simplicidade, eu quero dizer. Momentos que não são momentos de apego, momentos realmente de união. Se a gente não consegue definir o amor verdadeiro em palavras, ou definir Deus, como que a gente conseguiria definir felicidade? É verdade. Exatamente. Nós tipo busca as palavras que chegam mais próximo, né? Mesmo que não chegue nem perto, mas nós fala que é isso. Porque aparentemente o ser humano ele confunde todos os sentimentos que em tese seriam espirituais com os sentimentos materiais. Parece que existe uma tentativa de replicar os sentimentos do espiritual, os verdadeiros sentimentos elevados, na espécie biológica, na criação biológica. Só que aparentemente não deu muito certo isso.
Justamente porque são bombardeios hormonais que passam. Mas pode ser que exista um propósito por trás disso, como a própria movimentação energética do ser humano, para que ele não continue, para que ele não estagne. Então, considerando o fato que nós somos criaturas ferramentas, a gente precisa nos curar, nos consertar, nos aprimorar, e aí, para isso, talvez dependa justamente do fato de haver essa oscilação mental e emocional. Sim. Nossa, faz sentido. Cara, não faz sentido mesmo. Concordo. E outra coisa, nós estamos levando em consideração aqui a perfeição, mas agora que você falou da imperfeição, eu lembrei também que aqui, também não vou colocar a culpa toda no criador material, tá? Mas se parar pra pensar mesmo, os prazeres carnais muitas das vezes é muito mais, a felicidade carnal é muito mais forte do que a espiritual, se parar pra pensar. Em muitos casos eu acho que não era pra ser assim, sabe? Por exemplo, comer mesmo, né? Comer um hambúrguer, uma coisa completamente mal pro nosso corpo, né? Um lanche, né? Ou comer um arroz com feijão. É óbvio que é muito mais prazeroso comer um hambúrguer, sabe? É que esse exemplo é muito relativo também, né? Porque o paladar é completamente acostumado, né? Então, mas é aí que tá, sabe? Eu acho que mesmo quem não comeu, quem nunca comeu, vai experimentar a primeira vez. O que essa mistura de coisas causa na nossa língua é interpretado muito mais forte do que alguma coisa mais simples, que é o realmente saudável. Então tá, entra as duas questões, entra o nosso falou, o nosso condicionamento e também o erro, porque se fosse parar pra pensar, poderia nem existir essa opção, sabe? Poderia ser ao contrário, poderia, na criação da matéria, as coisas certas ser mais prazerosas. Exatamente. Mas não é. É o contrário. Você pega, usando o exemplo da alimentação, você pega alguém que se propôs a fazer um jejum, sei lá, de alguns dias, para fazer a desintoxicação dos órgãos. Essa pessoa vai ficar aí alguns dias passando fome, no começo é mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil. Sim. Mas isso não significa que vai se tornar gostoso ficar sem comer. Só que se essa pessoa se permitir voltar a comer e aí ela abre a porta para todo tipo de alimento que ela quiser, sei lá, como se disse, hambúrguer, coisas mais gordurosas, coisas que não são tão boas, mais artificializadas, mas que trazem uma explosão de sabores maior, ela vai ter uma felicidade muito maior do que aquela que ela teve que fazer no jejum. Que em tese desintoxicaria ela mentalmente e fisicamente. Então... Exatamente. Um exemplo mais simples, eu tomava sempre café com açúcar, né? Comum. Aí todo mundo fala, não, melhor tomar sem, que aí você sente o gosto do café de verdade. Aí eu parei de tomar com açúcar, aprendi realmente a tomar sem. É gostoso? Não. É ruim pra caramba, só que tipo, não consigo mais tomar com açúcar. Sim. E realmente dá pra você sentir o gosto do café dessa vez, sabe? Eu percebo que antigamente era o gosto do açúcar mesmo, né? Eu também não consigo mais tomar café com açúcar. Não tomo com açúcar, mas enche de adoçante, então não muda muita coisa. Mas entender que o problema que eu quero colocar aqui é que realmente o problema está nisso de ter a felicidade e não em ser, sabe? Eu faço isso porque assim eu terei mais felicidade, sabe? Isso é um problema muito grande, parece, porque ela sempre se torna uma recompensa, sabe? Isso que acho que é o problema que, tipo, sei lá, parece que esse é o problema de toda a humanidade, eu colocaria. Mas eu acho que tudo isso depende, não 100%, né? Mas 90% do controle mental. Também acho. Eu acho que é nós que escapa disso sempre, sabe? Óbvio que às vezes não, sabe? Tem dor, por exemplo. É igual aquela frase, o sofrimento, todo o sofrimento é fruto do apego. Mas nós complementou ela com tirando a dor física. Então na dor física não tem como você manter um controle mental. É um pouco mais difícil. Mas tirando isso, é bem controlável. Nós que colocamos metas, sabe? Não tem metas, nós que colocamos. Que fala, nós colocamos uma meta pra se motivar a continuar, né? E nós esquece que a felicidade não tem nada a ver. Nós mesmo que então, atrela. eu acho que o errado é colocar a felicidade como a meta. Nós pode ter as metas, mas a felicidade deveria já estar. Sim, era pra ser primeiro eu sou feliz, depois eu tenho as metas, sabe? Gente, agora eu percebo uma coisa, com essa frase que você falou, Daniel. Todo sofrimento é fruto do apego, com exceção da dor física.
a gente for ver, a dor e o prazer são opostos de um mesmo polo, de uma mesma característica, certo? A dor é a ausência do prazer. Isso significa, então, que a sensação física se sobrepõe ao nosso mental. Porque se o mental, ele é o mental que alimenta o apego, né, o mental e o emocional, se você, acalmando o apego mental e emocional, você, em tese, se livra dos sofrimentos, mas ainda continua a busca pelo prazer ou a busca pela sensação da dor, o corpo ainda está te controlando. Então, tipo, em tese, não tem como se livrar do sofrimento enquanto nós estamos no corpo. Do sofrimento físico, ou todos? Todos. A menos que nós curemos essa carne aqui. Ah, não, mas eu acho que Nós não. deixemos de sentir dor. Não, nós acho que- deixemos de ter a nossa programação de busca de prazer. Não, mas Pelo é prazer que- pela é que- sensação da dor. É que eu vejo assim, você falou que a dor é o contrário do prazer, né? Mas eu não vejo assim na dor física. Porque a dor física pode ser simplesmente o oposto do neutro. Entendeu? O neutro já seria o suficiente para a pessoa, não precisava ser a dor ou o prazer. Sabe, que nem agora. Eu não tô nem com prazer nem com dor, eu tô só neutro, entendeu? Sim, numa escala O oposto extremo, sim, aí sim. de menos 10 até mais 10, você estaria em zeros, tá? Uhum. Então o prazer seria o mais 10 e a dor seria o menos 10. Então, Entendi. mas sim, entendi. Sim, é o oposto extremo, né? Sim. Só que quando você fala na dor física, primeiro ela afeta o seu corpo e depois o seu mental. E agora as dores que é fruto do apego é o contrário, afeta primeiro o mental. Nós que libera pro corpo. Não, sim, mas se essa dor física ela consegue atrapalhar o nosso mental, então como que você vai se libertar disso? Não, mas não eu tem acho, como. eu acho que Entendeu? quando você Aí tá. perde o apego completamente do corpo, mesmo com as dores físicas do corpo, você não afeta o seu mental, sabe? Tá, afeta dele. Afeta. E por que Javé tá assim então? Então. Sendo que ele é super poderoso. Eu achei que ele fez muito ainda. Entende? Não, mas se Sente for ver, não é muita dor, certo, mas ele não é enlouqueceu. certo. Pensa em Jesus. Ele sentiu dor pra caramba, mas em nenhum momento ele se afetou o mental dele se afetou. Por Eles isso que falam ele... que ele foi desconectado do corpo. pra não sentir tem dor. essa. Então a mente dele, a mente emocional dele estava em outro lugar, só o corpo dele estava ali. Porque eu tava vendo um vídeo, inclusive, falando de Jesus. Acho que era um médico falando que quando furou aqui, ó. Eu não vou saber explicar, né? Mas quando furou aqui, pegou entre dois nervos. Então, quando Jesus tentava gritar ou relaxar, nos dois casos, ou pegava no nervo de cima ou no nervo de baixo, que faz sentir uma dor do caramba. A pessoa não consegue pensar. Não dá pra formar um raciocínio enquanto tá sentindo essa dor, sabe? Verdade. Não dá pra pensar, eu tô com dor. Não, é só grito. não dá pra pensar, tipo, não, agora eu tô com dor, mas eu não sou esse corpo. Não dá tempo. Realmente. Entendi. Aí que entra esse questionamento. Então, mas então pra mim faz sentido ainda a frase, todo sofrimento que é fruto do apego é só você bloquear antes de chegar no corpo. Sabe, alguém morreu, isso não afeta o seu corpo. Afeta só o seu Sim. mental, você controla antes de chegar no corpo. O que eu quis dizer é que os prazeres ou dores físicas se sobrepõem ao nosso mental. Entendeu? Uhum. Isso eu concordo. não E aí tem talvez aí que esteja esse problema do estar e do ser. Porque como os prazeres, tanto os prazeres quanto a busca pela sensação da dor, ou a dor, se sobrepõem ao nosso estado mental, Por ser hormônios do corpo, você fala. e todas as pessoas estão submetidas a isso, então as pessoas estão buscando o estar. Esquecem busca do um ser. estar, e não ser. É, porque é mais extremo também, né? É mais intenso. Porque eu até coloquei aqui na pergunta, como trazer esse princípio da felicidade como causa, estando encarnado aqui, Uhum. sendo que a gente precisa comer para sobreviver, para alimentar nosso corpo, para que ele continue em pé, a gente tem um impulso na reprodução, a gente precisa ir ao banheiro, a gente precisa trabalhar, e aí entra a questão de qual trabalho que vai ser melhor para você, qual trabalho vai se encaixar melhor, qual trabalho que vai te trazer uma renda que você consiga sobreviver, alimentar um filho, uma família. Como ter isso como causa, entende? Porque realmente nós caímos naquele problema que é a pessoa
A primeira pergunta, então, na verdade, deveria ser o que somos, né? Porque é aquele negócio, a pessoa vê todos esses problemas que você falou, problemas que elas têm que resolver, tanto mentalmente, né? E Deus. Aí ela vê que ela tem tantos problemas que ela se separa de Deus. Ou seja, eu tenho esses problemas e eu tenho que chegar próximo de Deus, né? Então ela não quer, ela busca estar com Deus, não ser, né? É basicamente isso. De todos esses problemas, ela vê a felicidade de longe, a pessoa, e fala, eu quero ter essa felicidade, não ser, sabe? Tipo, parece que ter um pico dessa felicidade já tá bom. Já é o suficiente. Eu não preciso ser feliz, só ter, né? Sim. Realmente. E vocês acham que é possível ser e ajudar sem ser uma coisa egoísta? Porque eu fico pensando aqui, se nós é a felicidade, que é o Pai Amantíssimo, nós sente a felicidade o tempo inteiro, vai. E aí, os problemas do mundo, nós conseguimos ajudar mais ainda com essa felicidade ou com aquele sentimento de, não revolta, mas aquele sentimento de não é possível que é assim, sabe? Eu tenho que mudar isso. Eu acho que ter essa felicidade é o que torna uma revolta, sabe? Se ser feliz, sabe? Tipo, você é feliz e você tá vendo o sofrimento. Então, tipo, isso te impulsiona a querer fazer, ajudar, sabe? Tipo, não é possível que todos somos isso e só que a pessoa tá sofrendo tanto, sendo que ela é alegria. É, faz sentido, né? Porque se nós somos agora, nós encontramos o reino do céu, o que vai ajudar nós a fazer o próximo feliz é perceber que ela também é, né? Uhum. De certa forma, quando a gente considera que quando a gente tá no meio da... A gente nasceu no meio da lama, fica difícil perceber que nós estamos sujos de bosta. Quando a gente se limpa, a gente percebe o quão indigno são as pessoas que estão lá ainda no meio da lama, no meio da bosta. Uhum. Então, eu acho que é isso, quando você se eleva e você tem uma percepção daquilo que as pessoas têm o potencial para ser e não estão conseguindo ter, porque elas estão no meio do problema, fazem parte do problema e alimentam o problema, aí você tem esse ímpeto para fazer as coisas, porque enquanto você está fazendo parte do problema, você não está preocupado com os outros, está preocupado consigo mesmo. Uhum. Então, quando você consegue resolver o seu próprio problema, que é interior normalmente, né? O problema das pessoas começa no interior, aí você consegue se preocupar com os outros. Então, eu acho que precisa ter essa felicidade, sim. Sim, ela se torna um impulso a fazer o bem, né? Sim. É aquilo que eu falei. Não é que nós acho que a gente não deve, cara, no gaguejei pra falar agora. Eu não acho que a gente deve. Calma, Moisés. Eu até perdi a palavra. Eu não acho que a gente deve fazer o bem para ser feliz. Eu acho que a gente primeiro ser feliz, depois fazer o bem, né? Sim. Justamente por ser feliz que fazemos o bem, né? Porque vemos que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho pro reino dos céus, é ser feliz. Tanto que outra coisa que eu percebo, eu julgava a minha felicidade, ou até a depressão das outras pessoas, pela quantidade de felicidade que ela tem no prazo total de vida dela. Vamos considerar um mês aí. Se ela fica 25 dias feliz, independente do motivo, se é biológico ou não, e 5 dias ruim, né? Dá pra falar que ela é uma pessoa feliz. Não que ela é mesmo, mas que ela, a maior parte do tempo, ela está sendo. Eu acho que é isso que nós devemos buscar, sabe? Buscar sempre a felicidade. Se nós conseguimos nesse dia que ela foi natural, sabe? Nós simplesmente deixamos ela sair do nosso espírito e manifestar aqui no corpo, que bom. Mas se um dia nós não conseguimos, vamos tentar usar outros jeitos, né? Os jeitos biológicos mesmo. Óbvio que não é uma forma ruim, mas que nem... Existem tipos de comidas que ajudam a liberar mais dopamina. Existem atividades como ler, coisas assim que também ajudam. Fazer academia. Mas então você acha que o mais correto é a gente buscar ter a felicidade até que ela se torne algo tipo normal e a gente passe a ser e não a estar feliz? Eu acho que ela tem que ser, igual eu falei, 90% dela é nós que bloqueia. Acho que é o nosso mental. Acho que nesse sentido de buscar a felicidade seria não bloquear a liberação dela. Então controlar o nosso mental.
Mas quando nós não conseguimos fazer isso, buscar a felicidade de algum jeito. No caso não é buscar a felicidade, é buscar é tentar não buscar motivos para tristeza, né? Isso. Entendi. Isso, exatamente. Sim. É tipo, não é como se fosse que você tá tentando buscar o seu ser, você tá só impedindo que as coisas que bloqueiam o seu ser de se expressar apareçam, né? Ah, mas você pode falar de buscar também, né? Jesus falou buscar o reino do céu. É, sim. Então, mas ó, por exemplo, todo mundo fala assim, se você começa a ler livro, você começa a gostar de ler livro. Se você começa a ler bastante, chega um momento que você se acostuma a ler e aí passa a ser prazeroso. Mas aí eu uso o meu próprio exemplo. Eu acho que eu não preciso ficar escondendo meus defeitos, porque quem está numa palestra aberta, independente de que for ver isso, precisa saber que não é porque nós estamos fazendo a palestra que nós somos santos. Nós estamos buscando a evolução tanto quanto todas as outras pessoas que irão assistir e o restante da população um dia. Mas eu já li muitos livros. Só que eu sempre chego num determinado momento que eu paro de ter o ímpeto e a vontade de ler. Por que isso acontece? Aí eu prefiro, por exemplo, ficar no Instagram rolando vídeo ou vendo algo no YouTube de entretenimento do que ler. Por que isso acontece então? Se em tese a gente se acostuma, se em tese o que é saudável para nossa mente, corpo, etc., traz prazer. Por que esses prazeres mais momentâneos normalmente a gente consegue dar mais atenção e mais energia para eles? Então, eu acho que é justamente pelo motivo de você ter se condicionado a gostar de livro, entendeu? Esse que é o problema que eu tava falando. Eu acho que quando você se condiciona a gostar de alguma coisa, essa felicidade cai na linha temporal, como eu falei, sabe? Ela tem um início, sabe? Agora eu gosto disso, eu me condicionei a gostar disso, então agora isso me faz feliz. Aí parece que uma hora acaba, igual o seu exemplo do livro, sabe? Tipo, Não, mas e se for isso aí o nosso próprio painel? Tipo assim, eu acho que nós temos que nos condicionar mesmo, não tem outro jeito. Porque o condicionamento, biologicamente, seria o quê? Os caminhos neuronais, né? Os neurônios vai se juntando lá, formar uma corrente, então, na próxima vez que você for fazer, o cérebro já mais simplesmente segue esse caminho. Então, vamos supor, mais facilmente libera dopamina. Tá, só que nós podemos desfazer dos condicionamentos ruins para criar condicionamentos melhores enquanto vida, sabe? Porque, por exemplo, ler não é uma coisa que é espiritual, sabe? Não é uma coisa que é essência, eu acho que não. Exercício não é uma coisa que é essência. Mas nós vamos ter que nos condicionar porque dentro dessa vida nós temos que fazer, enquanto matéria. Mesmo que libere pouquíssima dopamina. até que se torne prazeroso é um sofrimento, né? E mesmo que se torne prazeroso não é grande coisa. Vamos ser sinceros. Não, vamos pegar um exemplo pior, então, um exemplo da academia mesmo, vai. Porque mesmo quando você não gosta, você tem dois lados. Ou você gosta, ou se torna prazeroso, ou que demora, às vezes, normalmente é um sofrimento. Ou você também não faz nada, que também vai ser um sofrimento para a saúde. Isso que é o sofrer ou sofrer, entendeu? Porque ou você sofre fazendo o que é certo, ou você sofre fazendo o que é errado. Sim. É igual ler. Você se esforça pra ler. Tem dia que você não quer ler. Você fala, mas é chato, forçar, é um aí você sofrimento fica lá quando meia vem. hora e fala, caraca, não passa nunca. Você não acaba nunca as 10 páginas que você está pretendendo ler. E aí, você tipo assim, parece que você está lendo, você está adquirindo um novo conhecimento que vai facilitar as suas decisões na sua vida, que vai de alguma forma acrescentar na sua vida, mas não é prazeroso. É meio de certa forma um sofrimento. Sim. A menos que seja um assunto que você verdadeiramente gosta, mas geralmente quando é algo que você precisa se condicionar, ter uma disciplina. É aí que tá, só não é prazeroso quando você. Falei errado. Só não é um sofrimento quando você realmente gosta. Agora, quando você se condiciona a gostar, se torna um sofrimento. Esse que é o grande quê aqui da questão. Só não é sofrimento quando você gosta. Então essa cai na pergunta do começo. O que a gente realmente gosta, sabe? Porque toda vez que a gente tem esse pico de eu tive o ímpeto de fazer isso, só que agora eu cansei, agora eu não quero mais. Parece que é porque a gente se condicionou a gostar disso, sabe? Por isso que a gente tem esses momentos de caída. Né? Então, sei lá. Então, agora eu acho que entra aquele exemplo que eu contei lá no carro, que fez eu refletir bastante também esses dias.
eu li o livro lá, Brasil, Pátria do Evangelho, e aí conta que acho que não é português o cara, acho que ele era da Espanha. Ele chama alguma coisa o navegador, porque ele foi o que deu início a essa vontade de descobrir o mundo pelos mares, sabe? Então, ele viveu a vida inteira, ele tinha uma motivação que era o descobrimento. Então ele gostava do mar, ele gostava do céu, de ver as estrelas, de se localizar, de navios e essas coisas. Só que no livro Pátria do Evangelho, conta que esse cara, na verdade, ele era um espírito lá, bem evoluído, que estava com Jesus, e Jesus falou, agora você vai nascer porque você vai ajudar a transformar agora a pátria do mundo no Brasil, sabe? Que estava lá para a Europa, ele queria trazer para o Brasil, porque eles andando por cima lá, eles acharam que era um lugar muito bom para todo o evangelho prosperar. Só que aí eu fiquei pensando, quando esse cara estava vivo, esse navegador, ele era um rei, tá? Esqueci o nome dele. Ele não viu nada, sabe? A motivação dele de verdade, então, enquanto espírito, era o Brasil. Era o Brasil prosperar espiritualmente. Só que na vida dele, ele teve uma motivação que só chegou, sabe? Não chegou nem nas Américas. Eu acho que, eu não tenho certeza, tá? Mas quando chegou nas Américas, ele já tinha morrido. Então a única coisa que ele fez foi ter a motivação. Ou seja, falando agora que nós sabemos a história mais completa, a motivação dele era descobrir o Brasil. Que o Brasil se tornasse a pátria do Evangelho. Mas espiritualmente falando. Espiritualmente. Enquanto vivo, ele não chegou nem perto disso. Ele devia sentir alguma coisa que impulsionava ele e não chegou, sabe? Não chegou nem perto. O Brasil. Não, nem descobriu o Brasil nessa época. Foi descoberto depois. Entendi. Mas ele teve algum feito em relação a isso? Ele teve importância nisso? Sim, porque ele que deu a ideia de explorar os mares e descobrir novas coisas, entendeu? Aí depois que veio Dom Pedro não, Pedro Álvares Cabral, o Américo lá pra América, bem depois, então, Entendi. sabe, ele fica pensando, o que ele gostava? Qual que é a prova que você falou? O que ele realmente gostava, sabe? Será que ele realmente gostava de navio? Porque na verdade, se existisse avião na época, ele não ia gostar de navio, ele ia gostar de avião. Ele ia querer descobrir o Brasil de uma outra forma. É igual nós com ler. Nós não gostamos de ler. O ato de ler não é nada legal. O que nós gostamos é do conhecimento que nós adquirimos ali, entendeu? É só a única forma que tem. Sim. Dependendo do conhecimento, a gente se interessa em ler arduamente. Ler com vontade. Mas aí, dependendo do conhecimento que tiver, a gente Você não gosta de ler. desmotivado. Você vê que o ler não tinha nada a ver. Era realmente a informação que É, era porque- importante ou não. Realmente, né? Tipo, eu gosto de ler, então vou ler o quadrinho da Mônica. Não faz sentido. Sim. Você lê aquilo que o conteúdo que atrai, né? Tipo, Teve nossa, eu tô livros- com vontade de ler. Tipo, teve livros de 400 páginas que eu li em 3 dias, teve livros de 400 páginas que eu demorei 6 meses pra ler. Uhum. Por isso que eu falei desse cara, tipo, ele devia nem gostar de mar, de navio, mas a vida dele, ele ficou conhecido como o navegador, sendo que na verdade talvez ele nem gostava. Ele queria só fazer o que Jesus pediu. Então realmente, nós nunca vamos saber o que realmente nós gostamos. Só quando nós estiver fora da carne, nós vamos descobrir a história completa. Que a gente vai entender o porquê que a gente tava fazendo aquilo que nós tava fazendo, né? Então tudo que a gente gosta, a gente é condicionado a gostar. Acho que sim. Nós nos condiciona. Com um Tanto- motivo. Tanto espiritualmente, tipo, antes de eu nascer eu me condicionei a gostar disso nessa vida. Tanto enquanto vivo. Acho que enquanto nós estamos vivos, nós pode ir vivo se condicionar a gostar dessas coisas. Por exemplo, vai que Jesus pediu, exemplo exagerado, vai que Jesus pediu pra nós ajudem essas pessoas a sair das crenças limitantes que ela tem. Aí nós entrou com essa missão, tá bom. Aí hoje nós fazemos palestra. Será que nós gostamos mesmo de fazer palestra? Ou nós só tá tentando chegar num objetivo também? Porque uma coisa que eu posso falar, que toda vez que chega domingo, esse horário, eu fico, nossa, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Sei nem que eu vou falar, tudo, sabe, com medo, sabe? Bate um medo, sabe? Tipo, bate uma sensação de que se eu pudesse eu faria outra coisa. Mas mesmo assim nós pega e faz, sabe? Nós temos muita disciplina com isso. Por quê? Sim. É a pergunta, né? Por quê? Por que a gente leva isso tanto a sério, assim? Parece que foi realmente alguma coisa que, sei lá, nos condicionou
fazer tudo isso. É. Porque no final das contas, se nós somos espíritos eternos e, de certa forma, somos todos frutos de uma mesma essência e espíritos livres, a gente não tem que gostar de algo e não gostar de outra coisa, porque você entra na dualidade. Tipo, quando você gosta de algo, você fecha portas para outras coisas. Tipo, eu gosto de carro preto, e aí o vermelho, e o prata, e o branco. Aí eu gosto de comer feijão. Tipo, mas e o arroz, e a lentilha, e tipo, é como se você se limitasse, sabe? Mas e os outros? Aí, tipo, você coloca um como superior, mas aí você meio que coloca os outros abaixo, assim, você acaba se limitando. Então eu acho que esse funcionamento de gostar de algo é para que a gente consiga cumprir, de certa forma, a nossa função aqui na Terra. E aí cada um, eu acho que é aí que vem a ideia de arquétipos. Também. Eu acho que os arquétipos vêm disso daí. Entendeu? Tipo, um arquétipo ele é uma personalidade, né? Como posso dizer? É uma personalidade que é formada por várias características, vários gostos, e esse arquétipo ele vai ter uma determinada função, ele vai cumprir uma determinada função na sociedade. Só que esse arquétipo ele é só temporário. Você vai vestir como se fosse uma máscara durante a encarnação, e depois que você sai da encarnação, você desveste esse arquétipo e volta pro seu espírito normal, a ser quem você é, o espírito divino. Porque você não vai mais depender desse condicionamento, desse impulso, você meio que vai ter informação já. Porque imagina só, se a gente não tivesse esses impulsos que vêm do espírito, a gente chegasse aqui sem informação nenhuma. Porque a gente já chega sem informação nenhuma, mas a gente tem pelo menos impulsos que de certa forma nos direcionam para algum lugar. Isso. Se são espirituais ou biológicos, aí é outra história. A gente tem esses impulsos É mesmo, e né? eles estão nos direcionando. Será que é os dois? Então a gente precisa deles. A gente precisa desse condicionamento, igual você falou. É, isso que eu falei, condicionamento não é uma coisa ruim, só temos que trocar para condicionamentos melhores, sabe? Não coisas bestas, igual éramos acostumados a comer uma coisa ruim, vamos acostumar agora a comer uma coisa boa. Gostar não vamos, mas vamos estar condicionados a isso. Talvez nos leve a algum lugar. E aí que nós quebra todo o conceito da felicidade, porque se a gente fala, não, eu não vou parar de comer coisa ruim, porque comendo coisa ruim eu sou feliz. Mas será que é isso que é ser a felicidade? Mas aí nós quebrou o conceito ruim de felicidade, né? O conceito errado. Sim, o conceito errado da felicidade. Tipo, por que nós somos apaixonados pela música? Será que é porque nós temos um propósito com a música? Porque realmente nós gostamos da música. Exatamente. Sabe, tipo, essa pergunta sua me fez questionar sobre isso. Tipo, eu sempre falo que eu gosto muito de música, e realmente gosto muito, mas será que é porque eu gosto? Porque foi implantado em mim uma programação para que eu gostasse de música? Porque eu tenho algum propósito com a música aqui nessa encarnação? E se for também, qual que é o problema, né? Tipo, e daí, né? Sim. Tipo, antes de eu nascer eu me condicionei a gostar de música. Tipo, e daí? Eu vou ter que parar de gostar agora só porque Não, foi faz não. condicionado, né? Entendeu? Tipo, então realmente não acho que seja um problema. O problema é se for uma condição ruim, realmente. Acho Uma condição que traz uma felicidade sobre algo ruim, né? Acho que é por isso que se fala que a encarnação é antidemocrática, sabe? Porque ele é imposto várias coisas que o seu espírito lhe impõe várias coisas que você não tá a par disso. Você nem sabe, na verdade. Nem sabe o que vai acontecer. Então, realmente, interessante, né? Como se fosse que nós somos um computador e antes da gente ser ligado, eles colocaram um monte de código. Só que cabe a nós reprogramar esse computador. A gente tem total capacidade de reprogramar. Mas eu acho que mesmo que tenha essas coisas que são colocadas assim, eu acho que a maioria é culpa nossa mesmo também. Também acho, com certeza. Tipo, é o que vem no nosso DNA, né? Tipo, veio no nosso DNA, não é culpa... Aí ele fala que é antidemocrático porque a nossa alma não sabe, né? Mas falando pelo espírito, eu não acho que é antidemocrático. É consequência, é o karma. É o que sobrou pro nosso DNA porque nós escolhemos viver aquela vida anterior ruim. Sim, nós que não quisemos melhorar, né? Isso. A consequência é que a próxima alma vai pagar por isso, né? Mas é o mesmo espírito. Sim. Bom, no caso, a conclusão é que o problema em si não é eu esqueci
Esqueci a palavra já. Mas talvez Conta. essas, o problema mesmo esteja na forma como nós usamos esses condicionamentos, né? Isso. Tipo, já que eles não têm polo, não é sobre ser bom ou ser ruim, tipo, o impulso para reprodução. Não é bom ou ruim, não tem um polo, é necessário. A gente precisa se reproduzir para que a nossa espécie se perpetue e para que o ser humano continue em evolução, cumprindo a sua função como criatura ferramenta, né? E para curar a criação. Então, o problema está em como a gente usa isso. Então, às vezes a gente acaba falando assim, o, o cara tarado que gosta muito de sexo é algo ruim, tipo, ele tá fazendo algo que é errado. Mas não é que é errado, é porque, tipo assim, ele tá usando errado o impulso, mas o impulso em si não é errado ou certo. Mas ele tá direcionando a energia para aquele ponto de uma forma desequilibrada. Mas não tem nada de errado nisso. Isso, assim como os exatamente. outros condicionamentos, né? Tipo, de alimentação. É que no caso eu acho que o Alimentação, impulso prazer não é um alimentar. condicionamento É um condicionamento. ao corpo. É porque eu tô falando mais de um condicionamento mental mesmo. Por exemplo, um condicionamento que faz a gente ter uma atitude, sabe? Tipo, eu tenho condicionamento de quando eu tô com fome eu pego como que tiver na geladeira. Entendeu? Não eu, né? Tô usando de exemplo. Meio sexual, por exemplo, também é a mesma coisa. Quando você começa a pensar em sexo, vai lá e busca algo para satisfazer esse prazer. É verdade, Seja faz sentido. pornografia, masturbação ou vai no bordel. E tanto que Faz sentido, verdade. pelo Kama Sutra existem 3 tipos de homens e mulheres em relação à intensidade e quantidade, né? Que para se sentir satisfeito. E o que tem mais vontade, com mais frequência, é tipo uma coisa boa, sabe? Ele é o que tem mais capacidade de gerar mais filhos. Só que hoje em dia é visto com maus olhos também, né? Porque realmente eles desequilibraram tudo. Um cara que nasce assim não consegue equilíbrio. Porque vamos supor, esse cara ele nasceu com a programação para ter 8 filhos. Só que em vez de ter esses 8 filhos, ele fica indo pra baile funk e, sei lá, transa com uma garota e depois dá a pílula do dia seguinte pra ela. E vamos supor que era pra ele ter uma filha, ou era pra ele casar com uma mulher e ter os 8 filhos, mas ele prefere estar no baile funk usando esse potencial sexual dele pra ficar com várias. Entendeu? E aí, tipo, ele não vai cumprir o propósito dele, que seria ter 8 filhos. Então, é a forma como a gente direciona essa energia, né? Uhum. Realmente. O problema não tá... o problema, então, realmente é a forma que a gente usa o que nos foi dado, né? Sim. Tipo, musicalmente falando também, a Anitta, por exemplo, que saiu agora essas fofocas aí na internet. Falam que ela é um espírito que veio com o propósito de ajudar o mundo na questão musical. Mas ela se desvirtuou, acabou se perdendo e foi por um caminho totalmente oposto. Falam que ela veio com um propósito musical, um propósito musical do planeta. Isso foi o que eu falei, é o que eu ouvi falar, né? Eu não sei se é verdade, mas enfim. Tirem o nome Anitta e considerem uma outra pessoa qualquer aí que faça músicas, seja funk, seja outras... Uma pessoa boa de música, músicas que façam, que falem sobre coisas obscenas. Independente de quem for. Às vezes aquela pessoa veio com um propósito para fazer algo bom, trazer uma música de qualidade, mas ela acabou se desvirtuando para buscar status, dinheiro, fama, e aí ela acabou saindo do propósito dela. Mas o problema foi o dom musical que ela tem? A voz, a criatividade musical? Não. Foi para onde ela direcionou aquele dom. O Bolsonaro, por exemplo, também, né? Veio com o intuito de ele, com a força dele, mudar as coisas, mas como caiu no viés atual, não sei se faz parte do Zeitgeist, mas acho que sim, né? Que é acreditar que Deus resolve, deixa nas mãos de Deus que ele vai fazer tudo. Porque ele acreditou, falou, tá bom. Sim. Perdi, já era. É a terceirização da culpa. Você terceiriza, você fala assim, é aquele que vai resolver. Não eu. Interessante, gente. Mais uma reflexão que me veio na cabeça é que nessa questão do estar ou ser, às vezes nós conhecemos uma pessoa e conhece a pessoa por aquele único dia, sabe? E o que essa pessoa te deixa de mensagem, sabe? Você vai lembrar dela como uma pessoa feliz, triste, média,
sabe? Então é muito interessante isso, porque por isso que nós temos que buscar ser, né? Não estar, porque muita gente vai passar por nós, por esse caminho que nós estamos fazendo de gravar vídeo, né? Às vezes a pessoa vai clicar no vídeo e ver 5 segundos. E que mensagem vai aparecer que nós somos, Uma né? imagem, né? É. Estamos deixando. Que nós somos. Somos felizes? Porque se nós somos felizes e deixamos a imagem de uma pessoa chata, triste, né? Não faz sentido, né? E é o que fizeram com Jesus, né? Se para pensar. Uma pessoa extremamente feliz, mas todo mundo vê a imagem dele assim na cabeça triste. Chorando, com aquela cara de tinha batido. O cordeirinho. O dose dele. É. Realmente. Corromperam completamente a imagem dele. Sim. Basicamente isso. Bom, só pra terminar, Demi, faz uma associação dessa sua frase sofrer ou sofrer com a frase sofrer é fruto do apego. Porque parece que não tem outra opção, entendeu? Mas eu acho que... Eu entendi o que você quis dizer, mas só dá mais uma explicação. Só um segundo, então. Deixa eu escrever as coisas mais bonitas aqui que dá pra explicar melhor. Bom, vou voltar então para explicar isso daqui no exemplo que eu usei, das duas pessoas. Uma pessoa segue uma vida não saudável, porque acredita que a felicidade está contida em ter momentos de prazer, e a outra pessoa é justamente ao contrário. Ela tem saúde, ela luta para ter saúde porque ela acredita que a felicidade está em você ter saúde, sabe? Você não ter esses momentos de prazer rápido, mas sim fazer o que é certo, né? Nesses dois casos, eles estão colocando a felicidade como uma recompensa, entendeu? Por isso é o sofra ou sofra, porque ou a pessoa sofre porque ela está buscando a felicidade em um momento de prazer rápido, ou seja, ela vai ferrar com a saúde dela e vai sofrer, ou ao contrário, a pessoa tá tipo, lá sofrendo na academia, às vezes sofrendo mentalmente por não comer algo que ela gostaria de comer, só que está comendo só o que é certo, tá sofrendo, sabe? Sofrendo porque acha que depois desse sofrimento, dessa luta, ela vai encontrar a felicidade. Então, eu concordo, mas eu acho muito pesado usar o sofrer, sabe? Eu acho que nós podíamos usar outra palavra mais leve aí. Porque o sofrer é tudo culpa dela, sabe? Independente se é porque ela tá comendo hambúrguer ou outra coisa, pelo menos ela tem que comer, sabe? E você para pensar, se ela tá achando que ela tá sofrendo, é uma frescura do caramba. Ela tem que... Não é sofrer, ela tá tomando uma escolha mais difícil, entendeu? Porque, igual eu te falei, não tem só o sofrer e a felicidade. Tem um neutro ali, um estagnado, sabe? É que realmente, sofrer é a palavra pesada. É tipo, é uma ilusão, é só uma ilusão, sabe? É você adiar a felicidade. Então não é como se fosse que porque eu não tô sendo feliz, eu tô sofrendo. Você só tá estagnado. É que sofrer é só pra dar pra entender, né, o que quer dizer. Mas é realmente você tá mirando no alvo errado, entendeu? Você tá fazendo isso pensando que no final você vai encontrar isso. Não vai, entendeu? Esse que é tanto que é o que eu escrevi aqui, olha essa frase aqui. Deixa eu pegar aqui. Ou sofremos com a felicidade ilusória do prazer, ou sofremos com a felicidade ilusória da disciplina. Entendeu? Os dois são uma ilusão. Mas realmente, sofrer é uma palavra pesada no sentido do sofrimento, né? Não é sofrimento de sentir dor, eu diria, nossa, morrer. Sim. Sofrer de estar errando. Mas então, o sofrimento ele é a percepção só. Né? Porque, tipo assim, tem pessoas que comem saudável e pra ela comer saudável é bom, é tranquilo. Mas tem algumas pessoas que não comem saudável e quando elas se propõem a comer saudável, elas falam, ai menina, nossa, eu tô numa dieta que tá difícil pra caramba, porque eu tô comendo só salada e ovo. Eu tô cheio de fome. E aí, tipo, é sofrimento. E ela fala, nossa. Então, a forma como cada um tem essa perspectiva, sabe? Também porque... aquela tipo de alimentação. Sim, porque também tem os que seguem o caminho do meio, sabe? Tipo, eu vou comer saudável, mas eu vou deixar um dia pra comer besteira, porque assim eu vou ser feliz também, entendeu? Sabe? Ela fala assim, se eu comer errado todos os dias, eu não vou ser feliz. Se eu comer certo todos os dias, eu também não vou ser feliz. Então eu vou seguir o caminho do meio, aí eu vou ser feliz. Também não vai, entendeu? Porque a felicidade está sendo uma recompensa e não a causa. Então será que o correto mesmo para a gente ter algum nível de felicidade contínua aqui nesse planeta
a gente ir pelo caminho do meio mesmo, tipo, não ser 100% disciplinado, mas também não ser indisciplinado. Tipo, tem certas coisas que, se a gente for muito disciplinado, a gente se limita também. Por exemplo, pega alguns certos artistas. Beethoven, ele era disciplinado? Segundo o que se fala, não. Tipo, dava a doida nele, ele começava a escrever lá, tipo, não era uma coisa que, nossa, hoje eu vou escrever a nona sinfonia e vai ser a sinfonia mais bonita de todos os tempos. Ele ia lá e escrevia, tipo, vou tirar uma hora aqui no meu dia pra escrever a sinfonia mais bonita do mundo. Não foi assim. Partiu de uma certa disciplina, sabe? Alguns artistas também. Eles dão a louca do nada diante de uma explosão momentânea de sentimentos e emoções, ele vai lá e faz uma obra de arte, cria uma música, tem uma ideia inovadora. Diante de um sentimento de revolta, o cara cria um movimento revolucionário, sabe? Então, às vezes, as coisas boas também partem da indisciplina. Eu também acho, sabe? Tipo, a alimentação. Não precisa fazer alimentação regrada todo dia. Só um comentário sobre o sofrer ou sofrer. Olha o meu, por exemplo. Mesmo que eu gostasse de comer carne, eu não consigo mais, porque eu passo mal pra caramba. Então, ou eu sofro... Não vai fazer sentido assim. Mas, muitas das coisas que pra mim é gostosas de comer, o sofrimento é na mesma hora, entendeu? Tipo, passa uma hora e eu já tô me contorcendo todo de dor. Então, qual sofrer, né? Eu vou usar um exemplo que acontece comigo mesmo. Eu gosto de doce, esse é um exemplo desse que acontece comigo. Eu gosto de doce. Só que sempre que eu me privo de comer doce, eu tento não comer, né? Pra mim isso é um sofrimento, sabe? Porque eu gosto. Ou eu me condiciono a gostar, não sei. Só que às vezes eu paro e penso, caramba, eu tô sofrendo tanto pra comer, por que eu não como logo? Eu como. Depois que eu como, eu sofro mais ainda, sabe? Caramba, estraguei minha... Sentimento de culpa. Um sentimento de culpa. Lógico que esse é um exemplo básico, um exemplo simples, mas é pra explicar, sabe? Nos dois casos, parece que sofreu, sabe? Sofreu no sentido fraco agora da palavra, né? Por isso que eu acho que é buscar o caminho do bem mesmo, como você falou, Roger. Tipo, um dia na semana vai com uma coisa mais ruim, sabe? Sim. Porque senão a gente se limita, sabe? E se não é o propósito de todo mundo aqui ser disciplinado? Sabe? Tipo, se para que a pessoa consiga cumprir o propósito dela, ela precisa da indisciplina. Não, mas exatamente, eu acho que o ser feliz frequentemente tá justamente não associar o ser feliz com isso, sabe? Sim. Não é tipo, não, eu vou seguir o caminho do meio com a alimentação porque assim eu vou ser feliz. Não vai, sabe? É verdade, não esquecemos disso. Eu acho que tanto faz se você vai seguir qualquer caminho. O importante é primeiro você ser feliz, entendeu? O resto que se ajeite, entendeu? Porque o mendigo, por exemplo, não tem o que comer, ele buscaria ser feliz. Um exemplo, é bem difícil, mas ele tem que ser feliz sem ter o que comer mesmo assim. Né? No exemplo da disciplina também. Tipo, se você vai ser disciplinado ou se vai ser indisciplinado, essa não é pra ser, a felicidade não tem que ser a recompensa disso, sabe? Sim. É verdade. Primeiro seja feliz, depois você se discipline aí. Sim, verdade. Então eu acho que sempre que a gente coloca a felicidade como uma recompensa, aí nós caímos no sofrer ou sofrer, entendeu? Esse é o ponto que eu quis trazer, que o sofrer ou sofrer. Entendi. Que a felicidade não é o efeito, mas a causa. Tinha que ser, né? Eu também acho que não tem nenhum problema na ilusão da conquista, sabe? Você ficar feliz porque ganhou um carro ou essas coisas. É bom mesmo, né? O sentimento de gratidão. O problema é a felicidade ser a consequência. A felicidade poderia já estar antes. Exatamente. Talvez ter um pico, ou talvez Só só... complementou, sabe? Tipo, por que você vai ficar se limitando a comer doce? A não comer doce? Tipo, às vezes você se culpa porque você comeu doce. Não, porque Mas eu vou por quê? chegar num Porque corpo te falaram- bonitinho que eu vou ficar feliz com esse corpo bonitinho, sabe? Entendi. Mas a satisfação de comer algo que você gosta também não é ótimo. Tipo, falava assim, não pode comer tal coisa, não pode comer tal coisa, sabe? Os médicos nutricionistas aí, eles limitam tanto, falam tanto sobre o que pode e o que não pode comer, o que pode e o que não pode tomar, quantidades apropriadas. Mas aí, por exemplo, você gosta muito de uma coisa lá, sei lá, hambúrguer. Aí você vai ficar a vida inteira se limitando e não comendo hambúrguer porque falaram pra você que não é bom. Mas aí a gente vai viver uma vida que, de certa forma, já é indigna, porque nós passamos por muitos problemas aqui e ainda vamos deixar de fazer o que nós gostamos enquanto estamos aqui? Justamente. E aí sim você vai sofrer, aí sim você vai sair do planeta com arrependimento, sabe? A mesma coisa serve para coisas boas também. Às vezes a pessoa tem um propósito de
de comunicação, de fazer o bem através das palavras dela, mas aí ela fica com timidez. E aí ela, toda vez ela tem vontade de falar, de expressar algo, mas ela não expressa aquilo que ela precisa expressar. Porque ela se sente envergonhada, ela cria um pensamento de que ela é o centro do mundo e que todos os focos estão voltados para ela. E aí ela não expressa tudo aquilo que ela teria, a missão dela de expressar. E aí ela vai impedir esse impulso, que é algo que de certa forma ela gostaria de fazer, e ela vai sair da vida novamente também, arrependida por não ter feito algo que ela gostava, porque ela tinha a ideia de que era vergonhoso, que ela tinha timidez, sabe? Então, eu acho que a gente não tem que se limitar, tipo, tem que permitir que a nossa essência se expresse. Se você gosta de comer doce, coma doce. Obviamente que, tipo, é aquela coisa, a sua felicidade não vai estar condicionada a isso. Mas a gente precisa também dar ao nosso corpo para que essa passagem aqui seja mais satisfatória. Tanto o cara, muita gente que você não pensa que veio com uma missão espiritual, sabe? Você não olha pra isso e pensa, pra ela e pensa, nossa, realmente, isso daí era um espírito bom. Igual esse cara que eu falei, o navegador, essa história conta normal. Joana d'Arc, aí você até pensa, né? Mas, Joana d'Arc, Dom Pedro I, sabe? Dom Pedro II, principalmente. Nossa, você não olha e pensa que ele era que as atitudes dele eram tão disciplinadas, tão controladas assim, que ele era um amigo de Jesus próximo, sabe? Napoleão Bonaparte também, que tinha o propósito de evitar a Segunda Guerra Mundial. A primeira e a segunda, na verdade, né? Era um imperador. Sim. Bom, é isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Não. Acho que é isso. Conclusões? Como sempre, Buscar que a nossa felicidade parta sempre do espiritual para o biológico e não ao contrário. Claro que é só para nós buscar, né? Não vai ser sempre assim, mas buscar, né? A felicidade biológica também é necessária, mas buscar principalmente o controle mental para evitar. Para evitar a biológica, entendeu? Usa primeiro o espiritual. Buscar primeiro o espiritual. Terceira, buscar criar condicionamentos que nos levem mais dignidade e destruir condicionamentos animalizados. Concordo. 4. Os condicionamentos ruins são também culpa do criador da matéria pelo desequilíbrio da intensidade. Porém, é nossa responsabilidade não nos viciar e buscar o equilíbrio mental e físico. Eu acho que dá pra colocar uma vírgula também aí, porque não é só do criador, sabe? Tem vários poréns também, né? Calma aí, que agora eu esqueci, mas tem outros Tem fatores. do seu próprio espírito também, né? Tem o impulso do próprio espírito, tem as dificuldades de... Os Zeitgeist, a evolução dos elétrons. Muitas outras fatores. É que isso tudo nós vamos falar na próxima palestra, né? Você vai Sim. deixar pra próxima, né? Entendi. É a tragédia. Sim. Então é isso? É isso. E eu ia falar também mais um ponto. Que... Como que é? Peraí. Eu acho que é isso. Fica pra próxima. Da próxima você lembra. Bom, então tá bom. Vamos fazer a oração final. Deixa eu ir mais pra cá. Fazer uma sequência de respiração. Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores, agradecemos a proteção direta do nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz e do Triângulo, para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres, de Jesus e do Deus Pai e Mãe Amantíssimo. Amém. Agradeço mesmo pela palestra muito boa, fez eu refletir em coisas que eu preciso melhorar urgente, sabe? Um ponto que eu não estava lembrando. Eu sinto, eu até te falei no caminho que eu sinto que tem alguma coisa errada, mas eu não estava conseguindo entender o que é. E agora entendi, obrigado. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar assim, que tipo assim, você falou que às vezes você acorda feliz, né? Sem saber a explicação.
E aí a gente cria essa ideia, tipo assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que viver uma vida feliz. Tem que ser alegre. Mas aí como a gente vai, por exemplo, a gente coloca na nossa mente que, pô, pra gente acessar essa alegria, a gente precisa se conectar com o espírito. Mas tem dias que a gente acorda tão triste que a gente não tem nem disciplina pra meditar e se conectar com o espírito. E aí nesse caso, o que a gente faz? Entende? Tipo assim, quando a gente tá estável, o nosso meio pra se conectar e se elevar mais, estar em um estado de mais felicidade e alegria, é meditar, vai, pra gente poder se conectar com o nosso próprio espírito. Mas aí tem, e aí a gente tá tranquilo, a gente tem energia pra isso. Mas e quando a gente tá sem energia? A gente acorda triste, depressivo, sabe? Deprimido no sentido energético. Então, aí nós busca no biológico. É primeiro que você viu aqui, peraí. Ah, então eu vou fechar. Sumiu. Mas é buscar primeiro o espiritual, mas se não conseguir espiritual, buscar no biológico, que nem as estratégias que tem, né? Usar uma academia, vai fazer exercício. Ou técnicas yogis. Eu acho que as técnicas yogis, praticamente, principalmente, estão aí pra isso. Ah, mas é difícil. Quando nós não tá com motivação, nós quer Você não quer dopamina fazer nada rápida, sem sabe? espiritual, é. Então, buscar a menos errada, sabe? A que menos afeta de um jeito negativo. Tipo, uns tempos atrás, quando eu tava com uma disciplina mais certinha, pra mim era muito fácil me conectar na minha respiração diariamente, durante vários momentos do dia e respirar por minha vontade própria, manter os mantras no meu mental. Mas agora, esses últimos tempos que eu acabei perdendo um pouco dessa disciplina, tem sido muito mais difícil. Então agora é raro as vezes que eu paro e me conecto com minha própria respiração, que eu passo a respirar por minha própria vontade, que eu realizo os mantras. Por mais que eu tente, ainda continua difícil, para que parece que não tem a motivação para Motivação se necessária, conectar. né? Entendeu? Então é complicado tá nesse corpo, sabe? Porque tem certas coisas que parece que fogem um pouco do nosso controle. Sim. Eu acho que você deixou uma boa âncora pra gente iniciar na outra palestra. Já é um bom tema, dificuldade de estar nesse corpo e se conectar com a autoespiritualidade justamente por esses problemas, né? Sim. Bom, gente, eu queria agradecer também a presença de vocês, a atenção e de quem está assistindo também, principalmente. Né? Espero que todos tenham conseguido refletir bastante, que tenha servido na vida de alguém aí, essa palestra. Isso aí. Parabéns, Dani, pela palestra, parabéns, Daniel, também pelas conclusões que você nos trouxe. E sigamos em frente. Obrigado a todos da espiritualidade e do plano físico.